Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube e hoje nós vamos falar sobre Cloud Code e Meta Ads. É incrível o poder que a inteligência artificial gera para nós durante todo esse processo de uso, adoção, implementação, e nós aqui na Tendency estamos fazendo muito com o Cloud Code. Eu abri um bootcamp, para quem não sabe, está aqui na descrição, se você quiser fazer parte, é uma comunidade incrível que está crescendo bastante todos os dias. Está chegando pessoas novas ali, pessoas que já estão automatizando processos com o Cloud Code conectado em sua IDE, o VS Code, que eu vou mostrar aqui para você. Mas se você é um perfil não técnico, não se preocupe, esse vídeo aqui também é para você, porque a gente consegue implementar o Cloud Code de uma maneira facilitada. Tem alguns detalhes a nível de consumo de API, informações relevantes que você precisa entender melhor antes de fazer essas conexões e principalmente atenção aí com os repositórios públicos no GitHub, porque algumas pessoas estão tomando bloqueios por não saber respeitar ou às vezes não entende as regras do jogo e acaba instalando e ultrapassando os limites de requisições permitidos, e isso não é o que nós queremos, né? Mas vamos lá, vamos para a tela aqui para falar um pouquinho dessa integração do Cloud Code com o Meta Ads, e eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, eu já estive trabalhando aqui no Cloud Code, né? Tenho todo um workspace aqui, fluxo de trabalho implementado e algumas habilidades que nós chamamos de skills para poder fazer com que algumas configurações sejam mais amigáveis, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma skill chamada diagnóstico de conta. Então essa skill, quando ela é acionada, ela gera diagnóstico completo da conta com os gastos, quantidade de leads, custo por leads, os anúncios que estão ativos e alertas críticos. Ele traz aqui um resumo de performance com base nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, você predefine essa informação na hora de for executar. Ele tem aqui algumas instruções, né, para poder fazer toda a execução. Ele pergunta qual que é a plataforma que você vai fazer esse diagnóstico, se é Google ou se é Meta. E se for Meta Ads, ele vai fazer a verificação da API, que foi configurada anteriormente. Ele vai fazer aqui alguns cálculos de indicadores para que você possa, inclusive, ter essas informações, como nós estamos vendo aqui na tela. Ele também consegue gerar alguns alertas automáticos com base em informações de mercado, né? Então, por exemplo, se o CTR estiver abaixo de 5% numa campanha de pesquisa, ele está abaixo do esperado. Se o orçamento restante for menos do que 20% do dia, orçamento que está crítico. E claro que você pode adicionar novas regras, novas condições de acordo com a forma que você gerencia e olha para os indicadores. Isso aqui é uma amostra bem legal do diagnóstico. Ele coloca aqui depois o output final, da maneira que você está vendo aqui na tela, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a minha conta de anúncio, que inclusive está veiculando os anúncios do Bootcamp no meu perfil do Instagram, @raulnatan. Você vai ver alguns vídeos que eu distribuí referente a esse produto que está incrível, com uma comunidade incrível, vem construindo todos os dias com inteligência artificial aplicada ao seu fluxo de trabalho. Mas vamos lá, por exemplo, ó, na data de hoje, dia 17, eu tenho aqui já um diagnóstico de que eu gastei R$ 38, eu tive aqui 2 compradores, né? O custo por venda de R$ 19, 9 checkouts, CTR de 1,28% e IPC de R$ 1,60. Eu tenho aqui também, ó, os últimos 7 dias e eu tenho também aqui os últimos 30 dias, beleza? Ele já mostra aqui quais campanhas estão ativas, então eu tenho uma campanha de venda com Advanced Plus, mandando direto para o checkout. É a que está inclusive performando melhor aqui, né? O orçamento diário de R$ 30, o gasto que eu tive nos últimos 7 dias, quantidade de compra, o CTR dessa campanha. Depois eu tenho uma outra campanha de Advanced Plus, de todas as pessoas que se cadastraram na lista de espera. Aqui a gente tem o budget diário dela também, o gasto dos últimos 7 dias, quantas compras foram realizadas, o custo por venda, quantos checkouts foram iniciados. Eu também tenho campanha de tráfego para estar conquistando audiência para o meu perfil e popularizando aqui o público das outras 2 campanhas. Eu tenho uma campanha de engajamento que a pessoa deixa um comentário no meu Reels e ele manda o link na DM por meio do fluxo que foi realizado com o ManyChat, por exemplo. E aqui ele já coloca alguns alertas, né? Então, ó, questão de saldo, o custo por venda discrepante na lista de espera, ele já reportou aqui realmente. Está bem acima ali do que a gente espera, mas início de campanha. Ele coloca aqui possível problema de traqueamento, que é importante considerar.
Ele coloca alerta de funil concentrado, todas as 8 compras que foram realizadas nos últimos 30 dias aconteceram nos últimos 7 dias. Realmente está certo, porque eu abri o Bootcamp nos últimos 7 dias. E hoje ele colocou um ritmo bacana aqui, né? E as recomendações, ele já coloca aqui as recomendações. Por exemplo, urgente, recarregar o saldo da conta. Nesse caso aqui eu não vou considerar, porque a gente tem uma verba diária estabelecida. Ele coloca aqui para escalar a campanha de checkout direto, é a campanha que está mais eficiente. Aí ele pede para considerar aumentar o budget de 30 para 50 ou 60 reais por dia. Aí você pode fazer esse aumento de forma gradativa, claro. Ele pede aqui para a gente revisar a lista de espera, né? Porque o custo por venda está 3 vezes maior. Ele fala aqui sobre o pixel, ou seja, ele fez um diagnóstico completo aqui na minha conta com base nesse prompt. E esse prompt ele pode ser otimizado, lapidado por você, né? E depois eu pedi para ele fazer aqui uma análise do plano de ação que a gente salvou ontem, né? Então ontem, ó, olha que interessante, eu pedi para ele fazer uma análise de toda a estrutura e ele colocou aqui para mim, né? Todas as informações a nível de contexto, a nível de mercado, a nível de criativos vencedores, ó. Criativos vencedores, manter ou escalar, as métricas, né? Ele coloca aqui também os criativos que eu posso considerar em desativar e eu posso simplesmente colocar o comando aqui e pedir para ele desativar, né? O que é interessante no meio de todo esse processo é que você vai interagindo com o chat aqui e ele vai executando para você o que você realmente quiser. Por exemplo, ó, desativar o criativo ruim. Aqui ó, eu tenho o Store 2, objeção. Nas duas campanhas, esse Store 2 aqui, ele está trazendo um gasto de R$ 79,00 e teve 24 checkout, mas não teve venda. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos no criativo para a gente analisar. Ó, vou entrar aqui na minha BM, né? Eu vou abrir aqui. Então vamos analisar esse Store 2 aqui. Eu vou entrar no meu gerenciador de anúncio para a gente ver em conjunto. Vou pegar aqui o nome desse criativo, Store 2, tá nas duas campanhas, né? Então eu vou entrar aqui, por exemplo, ó, checkout direto, conjunto de anúncios. Detalhe, toda essa estrutura aqui, inclusive os criativos, eu fiz os criativos com o Cloud Code, utilizando o protocolo MCP da Playwriting da Microsoft, e depois eu subi esses criativos tudo via API de forma automatizada. Ó, aqui ele falou que o AD Store 2, ele está tendo aqui desperdício, né? E aí eu vou simplesmente falar para ele, cara, quer ver? Desativa o criativo Store 2, objeção. O que é legal? Que você pode, inclusive, fazer uma alteração em massa, né? Eu coloquei aqui exemplo de criativo só, ele vai buscar agora o criativo, ele pede a permissão, sempre tem que dar uma lida no que ele está pedindo. E depois que ele faz a pesquisa e encontra o criativo, ele é capaz de, inclusive, despublicar esse criativo. Isso é realmente insano. Eu fiquei nos últimos 20 dias trabalhando muito nesse processo, né? O meu token inspirou aqui, eu estou usando um token de teste. Deixa eu pegar um token novo. Inclusive, você que quer conectar o Cloud Code, tem que fazer a configuração aqui no developer.facebook, criar ali o aplicativo da Meta, atribuir as permissões necessárias, liberar, gerar o token, atribuir permissão ao ativo e aí sim você vai conseguir fazer essa autenticação. Como eu estava falando, né, o ganho real desse processo é a produtividade, é você conseguir gerenciar múltiplas contas em só lugar, né, e fazer alterações, inclusões, revisões, análise, até gerar relatórios. Eu vou fazer relatório aqui com você com o Cloud Code e construir páginas em HTML, páginas incríveis que encantam e que coloca de fato ali realmente a métrica que você quer, que você deseja, né? Então isso é bem legal. Bom, coloquei aqui já o token de API, ele está incluindo a informação no arquivo meta.env. Esse dado é sempre muito importante você tomar cuidado com esses dados de token e não deixar ele público na internet, porque uma pessoa mal intencionada ou o aplicativo que você pega do repositório do Git pode estar, inclusive, roubando as suas informações ou até mesmo hackeando a sua conta, a conta dos seus clientes, né? Então isso não é legal. E aqui está, ele já encontrou os anúncios, ó. Ele já pausou todos os anúncios e ele já colocou aqui também a economia diária que esse processo ele já gerou aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Então o anúncio ele estava aqui, né? Eu vou simplesmente atualizar e ele pausou. Olha que massa, né? Isso é muito legal. Eu vou falar agora assim, ó, por favor, reverter. Eu vou reverter o processo só para você ver que, mesmo que alguma coisa acidental aconteceu, você consegue pedir para que a IA, com base no contexto, né, com base na sua estrutura, ele volte o processo que foi implementado. E aí ele está agora reativando, ó, ele já escreveu ali e os anúncios eles foram ativados com sucesso. Vamos ver? Eu vou atualizar aqui, ó. Pronto, atualizou.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, por meio de uma skill que eu deixei configurada, gerar um relatório no Meta. Então, eu vou pedir para ele fazer um relatório no Meta. Ele vai pensar aqui, né? E ele vai criar um relatório em HTML para mim, com base em template de relatórios que eu já deixei pré-definido. E você pode, inclusive, depois que esse relatório for implementado, otimizar esse relatório, pedir para que o próprio Cloud Code inclua métricas, remova métricas, adicione recursos. Aqui no meu contexto, eu não estou utilizando uma permissão específica, que é para poder pegar os insights do perfil do meu Instagram, né? É a minha conta que está conectada aqui. Então, ele vai dar algum erro de permissão. Mas, quando você habilita essa permissão, você consegue, inclusive, fazer um relatório dos dados orgânicos. Você consegue fazer, inclusive, uma análise dos últimos Reels que mais engajaram. E, com base nisso, construir um copy e enviar esse copy para o expert gravar, né? De uma maneira mais assertiva, com base no contexto de número, com base no contexto daquilo que realmente funcionou. Então, é realmente assim, incrível o que nós estamos vivendo. Essa transformação a nível da indústria e da tecnologia com a inteligência artificial, ela vai trazer um ganho muito interessante no sentido da velocidade e também eu acredito que para a gente conseguir aderir isso na nossa rotina, aumentar o nosso critério de revisão para que de fato faça sentido, né? Não adianta a gente ir com muita velocidade e do outro lado não olhar para o fundamento das coisas. Então eu gosto sempre de recomendar que a velocidade e a análise, né, a nossa habilidade analítica, ela tem que estar lado a lado e garantir o equilíbrio entre essas duas questões, esses dois campos, para que a gente consiga ser mais efetivo e assertivo. Sempre tentando trazer contexto, sempre tentando trazer informações, dados para a inteligência artificial, para que você consiga, de fato, ter o aproveitamento. Então, beleza. Ele está pensando aqui. Beleza, então eu vou selecionar aqui a minha conta de anúncio. Isso é bem legal, que ele pergunta, né? Qual é a conta de anúncio que eu quero selecionar e o período, tá? Coloquei aqui a conta de anúncio, o período. Ele vai pensar um pouquinho, porque ele está criando ali o relatório, né? Ele está exportando os dados da API do Meta, ele está criando o arquivo HTML, esse arquivo HTML ele vai aparecer aqui na estrutura local, né? Isso é bem interessante, ó. Ele tem os arquivos Python aqui para tornar isso possível, e agora ele começou a executar inclusive esse arquivo Python aqui, ó, gerar relatório underline meta. Agora ele está lendo as informações, aqui ele reportou erro porque eu estou no Mac e esse ambiente ele estava no Windows, né? E agora ele já identificou que eu estou no Mac, ele já está atualizando o arquivo aqui para fazer com que funcione da melhor forma. Agora ele vai fazer a verificação a nível da conta, justamente para ajustar essas questões de caminho, etc. Ele vai fazer também o ajuste aqui, ó, do Instagram vinculado. Aí ele encontrou aqui, ó, o Instagram vinculado à minha BM. Ele está atualizando o arquivo e agora ele vai executar o script. Ó. Vamos ver. Eu coloquei um blur aqui, justamente porque envolve dados confidenciais e eu preciso privar as informações da conta de anúncio, o token de acesso, etc, tá? Mas aqui no seu caso você vai conseguir acompanhar todo o detalhe daquilo que está acontecendo. Dashboard gerado com sucesso. Ele joga aqui na tela, né? Eu gosto dessa forma aqui que ele coloca na tela, né? Então ele coloca aqui onde que o arquivo foi criado, o período, né? Então ele colocou aqui com base nos últimos 90 dias. Ele colocou aqui a quantidade total de campanha, de anúncios, Reels, né? Aqui, realmente, ó, ele pegou a permissão, porque eu não liberei permissão. Ele pegou os seguidores e colocou o tema. E aí eu vou pedir para ele aqui, cara, abre para mim, abre no navegador. Ele já vai abrir aqui o relatório, a gente vai conseguir interpretar esse relatório. Olha só, a gente tem aqui o relatório do Bootcamp, ele tem o modo Dark ou ele tem esse modo White, né, o modo claro. Ele coloca aqui a versão da API, o período, ele permite fazer filtros, ele traz aqui resumo de investimento, os alcance, cliques, o CTR, né? Ele coloca aqui as métricas de conversões, a evolução diária, as campanhas e a distribuição de gasto, né? Muito bacana isso. A performance por campanha, todas as campanhas que estão aqui. Olha essa aqui que massa. Ela teve bastante save, bastante comentário. Ó. E ele vai desdobrando aqui tudo pra gente, os conjuntos de anúncio, a frequência, né? Ele coloca aqui, ele coloca também os Reels, né? Muito legal isso. Os ativos, os que foram pausados entre esse período. Ele coloca uma mini foto para a gente poder, de fato, visualizar o que envolve esse relatório, né? E aqui, ó, a questão consolidada entre pago e orgânico, mas tem que liberar a permissão para poder
conseguir obter esse dado. Depois, se você quiser, inclusive, saber como cria essas permissões, deixa aqui no comentário. Aqui você consegue visualizar, por exemplo, as performances dos Reels, né? Ao clicar nesse Reels aqui, ele direciona lá para o Instagram e a gente já consegue, inclusive, visualizar esse Reels, ó, que está tendo performance. Olha que massa. Feedback aqui de uma cliente. E as campanhas, elas estão aqui. Elas já foram, inclusive, atualizadas, né? Elas estão ativas novamente. A gente tinha desativado o Store 2, ele já está ativo. E o dashboard, ele reflete aqui tudo que a gente precisa a nível de indicador. Você pode customizar e também ele traz aqui o alerta e insights, né? Como que a gente poderia, por exemplo, customizar, né? Vamos supor, eu não quero que apareça esse texto aqui. Então eu simplesmente abro aqui o VS Code e vou colocar remova o texto no relatório, por exemplo, tá? Só uma ideia para você poder interagir, usar sua criatividade e avançar nesse processo, uma vez que você tem o Cloud Code integrado aí na sua ideia e conectado na API do MetaEds, beleza? Então agora ele está lendo aqui o relatório, está fazendo já o ajuste, ó, no arquivo HTML. A gente já consegue até ver, ó, que ele removeu tudo que estava escrito. Ele pediu para recarregar a página, vamos recarregar e pronto. A gente já tem aqui a informação atualizada. E aí, fala para mim, você já está utilizando o Cloud Code conectado na Meta? Você sabia que isso era possível? É algo realmente muito novo. Eu também vi alguns rumores sobre bloqueios, eu falei no início desse vídeo, mas vale a pena reforçar. Esses rumores não passam de rumores, né? De fato, eu não achei nenhuma matéria oficial no site da Meta que afirma que esses bloqueios estão acontecendo. O que eu vi é que, de fato, teve um bloqueio massivo desde o dia 11 de março, porque a Meta sofisticou a segurança, porque existiam pessoas mal intencionadas executando golpes por meio de inteligência artificial, né? Então, se você é um profissional sério, que segue as regras do jogo, que sempre olha a documentação e que vai implementar o Cloud Code seguindo as boas práticas, consumindo a API oficial da Meta, sem intermediários ou MCPs que não foram homologados, você vai se dar bem, tá? Então, é esse respeito que você tem que ter aí durante a implementação de todos os processos, para que você não sofra um bloqueio. E se você quiser participar de uma comunidade fechada, a gente tem o Bootcamp. Esse Bootcamp está incrível, nós estamos construindo juntos vários aplicativos para poder otimizar nossa rotina como estrategista, como profissional de marketing, gestor, e é um prazer imenso ter você conosco, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envia para um amigo da área e em breve eu volto com mais novidades sobre o uso da inteligência artificial alinhado a processos de marketing e vendas. Valeu!